Faça agora a esponja. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de melhorador de farinha e 10 gramas de fermento biológico seco. Em seguida, acrescente 500 ml de água morna e misture até formar uma massa bem lisa. Deixe esta massa descansar coberta com saco plástico até dobrar de volume. Chamaremos essa massa de esponja. Depois que a esponja tenha dobrado de volume, faça um creme misturando em um recipiente 2 gemas, 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 50 gramas de manteiga em ponto de pomada. Misture tudo isso muito bem com um batedor de arame fouet até formar um creme bem liso. Em seguida, coloque este creme doce na esponja já fermentada e com a ajuda do colher de pau, vá mexendo até misturar tudo muito bem, formando assim uma massa bem lisa e uniforme. Agora, peneire nessa massa 200 gramas de farinha de trigo e continue misturando até que forme uma massa bem homogênea. Esta etapa chamamos de suavização da massa. É onde vamos retirar o cheiro e o gosto do fermento. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar até dobrar de volume novamente. Em outro recipiente, coloque 3 gemas, um ovo inteiro, 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 100 gramas de manteiga em ponto de pomada. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente neste creme 20 ml de mel, 10 ml de essência de baunilha, 10 ml de essência de panetone e 20 ml de rum. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente esse creme na massa já fermentada e continue mexendo até que a mistura fique bem uniforme. Vá adicionando aos poucos na massa cerca de 800 gramas de farinha de trigo peneirada. Se não precisar de colocar toda a farinha de trigo, não coloque.
Vá adicionando a farinha de trigo peneirada até que você não consiga mais mexer a massa com a colher de pau e a massa comece a oferecer resistência e peso ao mexer. Nesse momento, comece a mexer a massa com as pontas dos dedos e em seguida vá sovando suavemente ainda dentro do recipiente até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e também desgrudar das mãos. Passe esta massa para a bancada enfarinhada e vá sovando até que a massa atinja o ponto de véu. Não coloque mais farinha, tá bom? Acompanhe de perto o processo. Assim que atingir o ponto de véu, abra a massa na bancada e acrescente no centro dela 50 gramas de manteiga sem sal. Faça como um envelope. Comece a sovar novamente até que a manteiga seja toda absorvida pela massa. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa. Cubra o recipiente com um saco plástico e deixe a massa descansar na geladeira por cerca de 4, 8 ou 12 horas, de um dia para o outro, você quem escolhe. Depois do tempo escolhido de descanso ou no dia seguinte, retire a massa da geladeira e deixe a massa descansar coberta com um saco plástico em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos. Passado este tempo de descanso de 30 minutos, pincele óleo em toda a bancada. Comece a sovar a massa delicadamente até atingir o seu ponto normal de fermentação, maciez e elasticidade. Comece a abrir a massa pelo centro. Agora acrescente nessa massa 300 gramas de chocolate em gotas meio amargo e comece a envelopar o chocolate até que a massa absorva completamente o chocolate em gotas. Acompanhe. Comece a sovar novamente a massa, mas somente para envolver e distribuir todas as gotas de chocolate na massa. Acompanhe. Abra novamente a massa na bancada e certifique-se de que todas as gotas de chocolate estão muito bem distribuídas. Pulverize água na superfície da massa, pouquíssima água. Esse processo de umedecer a massa faz com que ela não perca umidade no processo de dobras, pois iremos entrar agora com as gotas de chocolate que são totalmente secas, o que pode roubar a umidade no decorrer do processo. Isso não é o que acontece com as frutas cristalizadas, pois elas entram na massa hidratadas. Faça como um envelope, envelopando todas as gotas de chocolate. Divida essa massa em 3 pedaços iguais. Aqui nessa receita de chocotone você pode fazer 4 panetones também, tá bom? Eu estou fazendo assim para ficar um pouco maior. Em seguida, faça 3 bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Coloque as 3 bolas de massa nas 3 formas de papel para panetone de 500 gramas cada. Não precisa untar essa forma. Coloque uma forma embaixo das forminhas de panetone. Se preferir ou se precisar, coloque mais de uma forma embaixo dos chocotones para ter a certeza de que eles não vão queimar. Deixe descansar até que chegue perto da borda da forminha de papel. Não deixe ultrapassar a borda muito, tá bom, gente? Depois de crescidos, leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. O forno já deve estar quente na hora que for assar, tá bom? Coloque uma forma retangular grande
no piso do forno para evitar que o calor chegue muito próximo da massa ao assar. Queime a massa e forme uma crosta na parte de baixo da massa. Coloque a grade do forno na primeira posição. Depois coloque uma outra forma em cima da grade e, por fim, a outra forma com a massa nas formas de papel. Feito isso, e com muita calma, leve os panetones para assarem em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada panetone. Retire os chocotones do forno e, com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho. Espete um palito de churrasco na parte de baixo de cada chocotone e deixe esfriar de cabeça para baixo. Só corte e sirva os chocotones depois de ter esfriado completamente.